vai tratar da infraestrutura da internet que usamos em casa e no trabalho. Afinal, como funciona a internet e quais os riscos de alterar essa dinâmica de funcionamento? Convido a moderadora do nosso painel, do próximo painel, a vice-presidente da ISOC Brasil, Raquel Gatto, por gentileza. Chamo também Cristiane Sanches, que é vice-líder do Conselho de Administração da Associação Brasileira dos Provedores de Internet e Telecomunicações, a ABRINT. Antônio Moreiras, gerente de projetos e desenvolvimento da NIC-BR. Luiz Henrique Barbosa, diretor executivo da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas, a Telcomp. E Raul Etcheverria, diretor executivo da Associação Latino-Americana de Internet, ALAI. Raquel, agora é com você. Muito obrigada. Bom dia a todos. Ainda não almoçamos, ficamos no bom dia. Muito obrigada. Meu nome é Raquel Gatto, eu sou vice-presidente da Internet Society Brasil, capítulo brasileiro, né, da Sociedade da Internet. Também sou gerente jurídica no NIC-BR, mas ninguém quer falar sobre isso, não queremos falar de contratos e problemas jurídicos agora. E eu tenho aqui a honra, né, de moderar esse painel, mas antes eu gostaria de fazer um registro. Primeiro, um agradecimento a todo o trabalho da Aliança, né, pela Internet Aberta, a AIA, na pessoa do diretor executivo, o ex-deputado Molon, que nós tivemos a honra de conhecer nas discussões do Marco Civil, não só pela capacidade de liderança, que já foi falado aqui, mas também, primeiro, pela humildade de querer entender os aspectos técnicos, que muitas vezes essas complexidades de como a internet funciona não são tão visíveis, né? E o ex-deputado Molon teve essa humildade, esse interesse de buscar esse conhecimento, mas também no momento em que ele entendeu quais eram os conceitos chaves a serem preservados, trouxe essa firmeza nas negociações do próprio Marco Civil, aquilo que não poderia ser tocado para que a internet não quebrasse, né? A gente não perdesse a internet que a gente conhece como o princípio da neutralidade da rede tratado nesse evento hoje. Alô? Bom, esse aqui funciona. Então, nada mais que deixar esse registro, esse agradecimento na pessoa, agora diretor executivo da AIA, também pela excelência da equipe que acompanha a organização. E vamos ao painel, né? Hoje o painel aqui de luxo, o primeiro painel inaugural com os nossos especialistas. A proposta desse painel, a internet como ela é, um pouco Nelson Rodrigues, né? A vida como ela trazendo quais são aqueles fundamentos na infraestrutura da internet, o que é importante nós entendermos, e depois, né, na dinâmica aqui do painel, uma primeira pergunta mais geral, a gente vai fazer uma primeira rodada mais geral, entendendo esses conceitos, e depois uma segunda rodada, entrando na questão dos riscos de algumas propostas que são colocadas e que podem impactar, né, não só o mercado, como a infraestrutura da internet e o de seu desenvolvimento. Eu queria começar, na verdade, apresentando, né, os palestrantes, então, e até pela ordem que eu vou começar. O Antônio Moreiras é gerente de projetos e desenvolvimento do NIC-BR, atua como um dos responsáveis pela coordenação e operação do IX-BR e também um dos membros fundadores da ISOC Brasil. É um engenheiro de formação. Nós temos o Luiz Felipe Barbosa, é presidente executivo da Telcomp, e é o nosso economista aqui na mesa, que trará os aspectos econômicos, né, relacionados ao desenvolvimento da infraestrutura da internet. A minha colega Cristiane Sanches é membro do Conselho Administrativo da ABRINT, diretora jurídica da NetServe, também, bom, advogada de formação. E Raul Etcheverria, diretor executivo da ALAI, foi também vice-presidente global da Internet Society, com quem eu tive a honra de trabalhar, e um dos fundadores do LACNIC, onde também atuou como CEO de 2002 a 2014.
Bom, composto, então, o painel, eu queria apenas fazer uma introdução, uma breve introdução. Para quem não conhece, a ISOC Brasil é uma associação que trabalha nessa intersecção das políticas públicas, da comunidade técnica e do desenvolvimento, né, as políticas de desenvolvimento da internet. E nesse empenho de entender as propostas de taxas na rede, nós fizemos uma parceria com o ITS Rio, que esteve no painel anterior, com um site chamado Pedágio da Rede, no qual nós trazemos alguns mitos, né, e alguns pontos de discussão que são muito relevantes e que serão abordados também ao longo das discussões. Eu queria deixar essa referência porque vai ser importante na linha. E também lembrar, né, aqui um disclaimer do evento, que aos participantes que quiserem enviar perguntas e participar desse debate, nos canais tanto da AIA quanto da Abrint e a cobertura que tem sido feita pela Convergência Digital. Então, deixando aqui só nessa atual estrutura e o funcionamento da estrutura da internet, quais são os pontos fortes e as áreas que necessitam evolução e resiliência? Então, não só a internet aberta, mas uma internet também segura e resiliente, principalmente com relação, né, à operação e o papel dos pontos de troca de tráfego. Afinal, o que é um PTT? Talvez a gente comece por aí. Por favor, Moreiras. Precisamos de um ponto de troca de microfones aqui, acho. Mas obrigado, Raquel. E sim, vamos começar tentando entender um pouquinho o que é um PTT, o que é essa infraestrutura de pontos de troca de tráfego. Eu acho que é importante para todo mundo entender, em primeiro lugar, que a internet, como o próprio nome diz, é uma rede de redes. Internet, interredes, interconexão entre redes. E essas redes são redes de vários tipos diferentes. A gente tem o hábito de pensar logo em redes de telecomunicações. Mas, quando a internet foi projetada lá atrás, lá na academia, lá no contexto da ARPANET, lá nos Estados Unidos, ela foi projetada para o núcleo da rede ser algo muito simples, só mandar os pacotes de um lado para o outro de forma neutra, daí vem a neutralidade da rede. E toda a inteligência da internet foi projetada para estar nas extremidades, para estar nas pontas, para estar lá nos servidores, nos computadores dos usuários, nos smartphones, nas empresas que oferecem os serviços. Então, a gente tem muitas empresas de diversos tipos, muitas redes diferentes formando a internet. De um ponto de vista técnico, a gente chama essas redes de sistemas autônomos, e elas são cerca de 80 mil no mundo, cerca de 9 mil aqui no Brasil, 9 mil sistemas autônomos. E essas redes precisam se interligar. E não dá para todo mundo se interligar com todo mundo. 80 mil, se cada um fosse ter uma fibra ótica para o outro, além da dificuldade de que a Terra é bastante grande, certo? O planeta é bastante grande, não daria para ter tanta fibra ótica assim. Seria N vezes N-1, ou seja, quase quadrático, não dá para ter tanta conexão. Então, a gente tem essas redes, elas vão se conectando conforme elas têm necessidades técnicas ou vão fazendo acordos comerciais. Uma mistura das duas coisas. Os pontos de troca de tráfego são infraestruturas baseadas em data centers, onde essas redes vão, de um jeito mais ou menos centralizado, se interligar. Aqui no Brasil, a gente tem 39 pontos de troca de tráfego 2xBR, 39 PTTs administrados pelo NIC-BR. Inclusive, temos o de São Paulo, que é o maior do mundo, temos cerca de 3 mil redes interligadas no PTT de São Paulo. Isso é o maior Internet Exchange do mundo, tanto em volume de redes interligadas, quanto em quantidade de tráfego que passa por lá.
Os PTTs do Rio de Janeiro e de Fortaleza estão entre os 10 maiores do mundo também. Os demais são médios e pequenos, mas ainda assim são importantes. É importante que tenha uma plataforma centralizada que organize a internet numa certa região, que ofereça uma facilidade para que diversas redes se conectem numa topologia em estrela. E essas redes, ao mesmo tempo em que muitas vezes elas competem, por exemplo, provedores competindo por usuários, às vezes elas também oferecem serviços complementares, como de um lado tem o provedor que interliga usuários, do outro lado tem empresas que oferecem serviços, ou o governo com acesso a serviços da educação, ou e-commerce, ou N tipos. Mas tanto quando há competição, quando há complementaridade, também tem que haver algum tipo de colaboração. E eu gostaria de reforçar que hoje essas interconexões entre as empresas são feitas sem regulação, são feitas de acordo com critérios técnicos e critérios comerciais. E existem diversos tipos de relações. Existem relações onde uma empresa paga para outra para levar os pacotes para a internet inteira, e existem relações colaborativas, né? Existe uma relação que chama peering, que é a principal que acontece dentro dos internet exchanges. E eu gostaria de pontuar que essa infraestrutura aqui no Brasil, ela vai bem. Ela tem funcionado bastante bem, a internet tem crescido, a internet, a inclusão digital tem aumentado ano a ano, e a gente não acredita que, minha opinião pessoal, pelo menos, é que não existe necessidade de grandes mudanças no contexto atual de operação, do contexto técnico de operação da internet. As coisas têm funcionado bastante bem. Muito obrigada, Moreiras. E isso já deixa o gancho, né, justamente para o Luiz Felipe, chamando as questões das medidas regulatórias, né, ou de políticas públicas, que você acredita serem essenciais justamente para promover o desenvolvimento da infraestrutura da internet sem comprometer os princípios fundamentais da neutralidade da rede. Luiz, por gentileza. Legal. Bom dia a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Eu estava lá no fundo, estava com um pouco de dificuldade de ouvir. Queria agradecer, Molon, pelo convite de estar aqui. Dizer que eu estou feliz como Telcomp, e só corrigindo, eu sou Luiz Henrique. Luiz Felipe é um nome bonito também, mas eu sou Luiz Henrique. Não, está escrito errado. Veja só, péssima moderadora. Mas não, tá. Enfim, agora Luiz Felipe, né? Mas enfim, contente de estar aqui. Numa missão de juntar o ecossistema digital. Tá? Antes de responder sua pergunta, dizer que eu gostei do que o nosso secretário disse a respeito do pássaro, das duas asas. Como Telcomp, a gente sente que a gente está ali, tem as duas asas, né? Não pode uma negar a existência da outra, ambas têm os seus desafios, tem que criar essa cooperação. Telcomp vai fazer 25 anos no ano que vem. A gente passou por um processo de transformação do nosso planejamento estratégico nos últimos anos. A gente repensou até, em algum momento, o nome. Se cogitou mudar o nome Telcomp para Digicomp. Digital, e não mais telecomunicações, porque muitas das nossas empresas se veem como agentes do ambiente digital, apesar de, historicamente, ter uma licença da Anatel, de SM, STFC, SMP. E o Coomp, porque compete e coopera. Então, essa visão de cooperar é muito importante. Dentro da Telcomp, nós temos operadores de cabo submarino, nós temos empresas de data center, muitos atacadistas que estão no IX, com redes de transporte, empresas que operam satélite próprio. Enfim, a gente tem uma pluralidade de operadores que nos dá legitimidade para ser parte do ambiente digital. E eu me senti confortável estar aqui, junto com a AIA que está na delegação de Barcelona por parte da Telcomp. É uma alegria dizer isso, viu, secretário? Próxima delegação, a AIA, pelo lado da Telcomp, está junto, tá? Porque a gente quer discutir o ambiente digital, e não uma discussão apartada. Assim como tive na semana passada, na Telebrasil, num outro painel, e eu acho que as nossas discussões elas precisam mais conjuntas. Tá? Dentro da Telcomp, só para terminar, né, nós temos quase todos os operadores com ASN, muitos na lista dos 10 maiores ASNs do mundo.
né, BR Digital, Sirion, enfim, que entendem o ambiente de internet como ele foi criado, uma filosofia diferente do histórico de telecomunicações. Telcomp, historicamente, em telecom, sempre brigou por interconexão, por regras de atacado, e vem do ambiente digital de internet, onde existia uma cooperação, desenvolvimento de peering. Lá atrás a gente falava de interconexão classe 5, isso não foi para frente, mas o IX resolveu muitos dos problemas. Então, é um ambiente em transformação, que todos os membros do ecossistema têm os seus desafios. O painel não é para tratar do Fair Share ou Network Fee, está sendo discutido em outros momentos, mas assim, o que a gente acha é que tem que ter uma conversa de melhor nível, com todos na mesa, não só silos separados para essa conversa. O ambiente, como foi desenvolvido no Brasil, a internet, ele atende às incoerências do nosso país. Tá? É um país de renda média, é um país com muito pobre. A internet chegou em algumas regiões de maneira informal, porque assim teria que ser, porque lá não tem renda. Então, como se sustenta uma internet para uma classe D e E? É realmente R$ 39,90, mas esse é um valor que não é de mercado formal, não contempla impostos. Mas tem um imposto, tem um outro Brasil de renda alta. O problema é quando essas franjas se encontram e a gente tem uma competição ali com disfunções. Então, essa é a nossa preocupação. Então, dizer que eu estou feliz de estar aqui, fala do ambiente de internet. O Brasil é uma referência internacional pelos diversos pontos de troca de tráfego, pela riqueza e ter diversos agentes na cadeia de telecomunicações e internet que tem o seu papel. Então, a gente tem operador de cabo submarino independente, rede de transporte independente, que permitiu o desenvolvimento da internet e das plataformas sobre essa infraestrutura telecom. Acho que a gente não tem aqui no Brasil até condições de mudar como a internet funciona. É algo maior que a nossa discussão aqui, não está no nosso controle. Mas a gente tem disfunções do nosso país que a gente precisa corrigir de diversas formas. Tá? Eu até tenho defendido um fair market, não tem nada a ver com fair share, então um pouco network fee, fair market. Esse é um papo, acho que faz sentido, que deveria todo o ecossistema cooperar. Tá? Então, acho que com palavras iniciais, o agradecimento por estar aqui e a alegria de poder conversar com uma parte importante do ecossistema digital. Muito obrigada. Agora, Luiz, eu paro por aqui. Luiz Henrique, Luiz, muito obrigada pela sua fala inicial e reforçando a importância dessa colaboração e dos vários atores envolvidos, né, estarem na mesa de diálogo também. Bom, e agora eu passo a palavra para a Cristiane. Cristiane, também na sua experiência, né, com os provedores da Abrint, quais são os principais desafios que esses atores enfrentam na construção, né, no dia a dia do provimento da internet e na construção dessa infraestrutura no país? Boa tarde, bom dia a todos. Obrigada, Raquel. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao amigo Alessandro Molon pelo convite. Em nome do Hermano, do Nilo, da Cristiana Camarati, é um prazer estar com todos vocês. Dentro da nossa estrutura, né, de internet, que o Luiz e o Moreiras colocaram tão bem, nós temos aqui no Brasil um marco histórico. Né? Nós vamos chegar agora a 51 milhões de acessos em banda larga fixa. Esse número é bastante significativo no Brasil, porque a gente tem uma história de regulação forte, de regulação assimétrica, muito bem colocada e ponderada pela Anatel ao longo de muitos anos. Isso significa dizer que mais de 54% do market share nacional está na mão de pequenos prestadores, de prestadoras de pequeno porte, que aqui estão representadas pela Abrint e pelo Luiz também. Então, é um orgulho para a Abrint, enquanto Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, contar com 2.000 dessas PPPs. Esse é um debate muito rico e muito importante para a gente. Boa parte da internet, ela se molda a partir de uma siglazinha, né? Como tudo em telecomunicações também, é o nosso BGP. O nosso BGP é um grande protocolo, é um grande conjunto de regras que estabelece condições das empresas
dos autonomous systems no Brasil de se interconectar. Então, o Moreiras já trouxe um pouco disso para a gente. Mas o que importa falar sobre BGP e Fair Share? E o que isso está relacionado também à possibilidade que a gente tem de expandir as redes e de atingir localidades que hoje não estão conectadas. Nós precisamos de uma internet livre, uma internet em que não haja uma tarifação de rede, uma internet que vai muito além de propostas de tarifação e regulação de preço, como se deu, por exemplo, no caso dos sending parties, né? Aquilo é um exemplo do que não se pode fazer. Então, basicamente, quando a gente fala do Brasil e de áreas não conectadas ainda, nós temos, sim, um gap digital em áreas remotas, em áreas mais afastadas, principalmente. E para que se consiga atender essa demanda da população, a gente precisa conservar a estrutura BGP da forma como ela é atual, os acordos de peering de maneira gratuita, de maneira livre, como ele se dá hoje em dia, e não estabelecer políticas de preço ou políticas de taxação sobre parcerias comerciais que correm naturalmente. Hoje, quando a gente pensa no período pós-pandêmico, não existe uma lógica direta, apesar de, eventualmente, para alguns poder ser digamos, uma relação direta, não existe uma relação direta entre crescimento e aumento de tráfego com investimento. O que nós vemos atualmente é uma estagnação do ponto de vista de volumetria de tráfego nas redes, e essa estagnação ela não está associada ao investimento nessas redes. O investimento e o crescimento de tráfego é uma relação inelástica. Ela não se dá da mesma maneira. Então, também por conta disso, que esses acordos comerciais, em todas as suas modalidades, são tão importantes deles serem mantidos como eles são hoje. Então, acho que depois a gente pode entrar em alguns detalhes ainda de como que se dá a relação sinérgica entre esses atores, né? Mas eu acho que é aí um começo para a discussão. Obrigada, Raquel. Muito obrigada, Cristiane. Não só a importância, né, desse relato, enfim, dos acordos atuais, mas também a gente entrar um pouco mais já na perspectiva do que nós perderíamos se algo fosse implementado no sentido da taxa da rede ou do pedágio na rede. Mas agora eu passo a palavra para o Raul Echeverria. Raul é um uruguaio já quase brasileiro. E, Raul, na sua experiência, né, puxando também um pouco o cenário latino-americano, na questão tanto dos desafios da infraestrutura da internet, quanto também como as iniciativas regionais podem ajudar nesse cenário. Raul, por gentileza, a palavra é sua. Obrigado. Está ouvindo? Sim. Bom dia a todas, todos. Peço desculpas pelo meu péssimo português, mas vou tentar vou fazer o trabalho o mais fácil possível para as tradutoras também. Agradeço muito o convite da organização, da AIA, o Alessandro Molon aqui, pela oportunidade de ter essa conversa com todos vocês. É bom ter aqui no painel o Antônio Moreiras, que é um dos engenheiros da região que mais conhece sobre interconexão regional e tudo que tem sido construído nesse ecossistema na América Latina e no Brasil. Já muitos falaram da complexidade da infraestrutura da internet. Não? A infraestrutura da internet não é só as telcos. Não? Às vezes parece que tem algumas narrativas que parece que as telcos fossem a internet, mas são uma parte. Tem provedores de conteúdo, tem redes de distribuição de conteúdos no mundo inteiro. O Thomas já falou muito disso. Tem pontos de troca de tráfego, tem serviços na nuvem, tem acesso satelital, tem pequenos provedores de internet. Tem muitos jogadores, muitos atores nesse ecossistema. E é importante entender que as telcos trabalham só uma parte de todo esse ecossistema morreu? Aí? De infraestrutura que é no serviço de acesso da última milha. Né? E
E essas discussões de network fees também estão orientadas principalmente para o acesso móvel. E muitas pessoas, naturalmente, pensam que a internet é móvel, não é? Que todo esse acesso de última milha é um acesso que sempre acontece pelas redes móveis. Mas a notícia é que, de acordo com a União Internacional de Telecomunicações, só 17% do acesso do tráfego de última milha é feito por redes móveis. O resto vai por as redes fixas, pequenos provedores, acesso satelital e outras modalidades. Então, se vamos falar sobre a sustentabilidade do sistema, do ecossistema, temos que falar sobre tudo. Sustentabilidade dos pequenos provedores, sustentabilidade dos pontos de troca de tráfego e todas essas outros componentes da infraestrutura. E uma coisa importante, interessante, que parece que tivéssemos interesses antagônicos. E todos os atores que eu já mencionei têm um objetivo comum. O secretário Hermano falava de que era importante que todos os atores trabalhassem com um objetivo comum. Já fazem isso. Isso já acontece. Todos os atores têm um objetivo comum de que os conteúdos cheguem ao usuário final com a melhor qualidade possível. Todos trabalham com o mesmo objetivo. E por isso que, como o Moreira já mencionava, tem muitos acordos de cooperação. Porque o Thomas falava de como as provedores de conteúdo desenvolvem suas próprias redes, trazem o conteúdo mais perto do usuário final, muitas vezes até dentro da rede da operadora. Não? Os cachês e os servidores dos provedores de conteúdo muitas vezes são colocados dentro da rede da operadora para ficar mais perto do usuário final. Então, esses acordos como são logrados? O Moreira já falava do peering. Tem milhares de acordos de peering no mundo. Mais de 90% desses acordos são gratuitos e informais, qual é muito importante. Tem muitos fóruns na região, tem os fóruns do LACNIC, o Peering Forum, Latin American Peering Forum, o Fórum Latino-Americano de Operadores de Redes. Aqui no Brasil tem o Grupo de Trabalho de Engenharia de Redes, a Semana de Infraestrutura. Tem muitas ocasiões onde os expertos, provedores de conteúdos, muitos que estão aqui na sala, se encontram com os representantes dos provedores de acesso e informalmente logram acordos para trazer cachês mais perto, para se conectar em pontos de troca de tráfego, e tudo isso vai melhorando, aprimorando a internet na região, no Brasil e na região. Brasil provavelmente é o líder mundial em desenvolvimento de melhores sistemas de interconexão local, o que permite que o conteúdo local permaneça local. Nós temos trabalhado nos últimos 30 anos com o objetivo comum. Aqui. Temos trabalhado por os últimos 30 anos, toda a comunidade, todos os atores trabalhando juntos, e vocês vão ler os documentos, acordos das cúpulas regionais nessa matéria, vai encontrar em todos eles como um objetivo comum o desenvolvimento de melhores ecossistemas de interconexão regional, desenvolvimento de pontos de troca de tráfego, para que os conteúdos locais permaneçam locais. Há 20 anos, você tinha que ir até Miami para conectar uma rede que estava em Rio de Janeiro com um usuário de uma rede que estava em São Paulo. Agora isso não acontece mais. Por quê? Por todo esse trabalho que tem sido feito pela comunidade, organizações como o NIC Brasil, Internet Society, LACNIC, que têm trabalhado juntos para aprimorar a infraestrutura. E isso é o que nós temos que cuidar, e isso é o que vamos falar depois, né? Obrigada, Raul. E eu acho que nessa primeira rodada, se nós pudermos sacar duas palavras, sacar, eu estou no espanhol. Raul, você contagiou o microfone. Eu fiquei com o bom, eu acho.
Não, tudo bem, está funcionando, fica tranquilo, Raul, obrigada, porque você é o próximo, mas só concluindo a primeira rodada, né, se nós pudéssemos tirar uma palavra, talvez colaboração, cooperação, desses acordos que já existem e de como isso é importante para a topologia da internet, para a infraestrutura, para o próprio desenvolvimento da infraestrutura. Nós ouvimos aqui aqueles que estão nessa conectividade, digamos, operativa, né, de levar a conexão ao usuário, daqueles que, uma vez conectado, levam também as aplicações, né, e o conteúdo, e daqueles que estão buscando as soluções para melhoria, para que isso seja mais resiliente, mais eficiente, enfim, como eu falei no início, não só uma internet aberta, mas também uma internet segura e resiliente. Agora, para a segunda rodada, a organização também já me avisou que o tempo é curto, eu queria entrar justamente na discussão, né, uma vez conhecida e entendida a topologia da internet e a infraestrutura que nós temos hoje, quais seriam os riscos de introduzir uma eventual taxa para aqueles que são os maiores geradores, né, de conteúdo e a alteração dessa dinâmica, qual seria o desafio para manter a interconectividade e esse desenvolvimento, essa evolução da internet. E, para isso, agora eu uso a ordem inversa, então começo justamente com você, Raul. Na sua experiência e justamente buscando, né, essa sinergia da colaboração, qual seria o impacto, né, para a colaboração, a cooperação dos atores envolvidos? Não? Obrigado. Bom, deixa eu ver como posso... vou tentar trazer uma história do futuro aqui, vamos jogar um pouco, eu vou voltar do futuro ali. Então, vamos supor que uma política de network fees, taxa de rede, já foi adotada no Brasil. Então, eu sou um provedor de conteúdo e venho falar com um provedor de acesso, uma operadora, não? Então, obviamente, vou respeitar a lei. Então, vou falar para ele, agora temos uma lei, eu tenho que pagar para você, vou pagar. Não tem opções. Mas agora, eu vou ter que tirar meu cachê que eu trouxe para a sua rede aqui, vou ter que tirar, porque agora o departamento de compliance da minha empresa está pedindo ter acordos formais, já não podemos ter esses acordos informais, assim que você vai ter que pegar o conteúdo, agora não vou trazer o conteúdo até sua rede, vai ter que pegar o conteúdo lá em Miami. Então, você vai incrementar os custos da operadora, vai trazer incremento de custos para o usuário final, qualidade do acesso vai piorar. Eu vou falar agora, e vamos começar, mas também não vai ser assim muito fácil. Vamos ter que lograr um acordo. Vamos ter que envolver os nossos departamentos legais. Provavelmente essa negociação vai levar 9 meses, não sei, sendo otimista, não? Estou dizendo, não? Então, e tem uma notícia. Não posso garantir que agora o acordo que era gratuito vai seguir sendo gratuito, não? Porque agora é uma negociação entre empresas, assim, né? E vou falar para a Cristiane, eu vou falar, Cristiane, fala para seus associados, ali os 20 mil provedores da internet que tem um rol importantíssimo para fechar a brecha digital, para levar acesso a populações mais vulneráveis. Fala para eles que vamos negociar com eles também, mas vai ter que aguardar, porque agora vamos estar focados nessa negociação com as principais operadoras. Vai levar um tempinho. E tem outra notícia, que vamos ter que também retirar os cachês que temos nas pontos de troca de tráfego, porque agora o Departamento de Compliance não me permite ter esses acordos informais. Agora tem lei, tem regulação, tem tudo. Assim, tem pagamentos envolvidos, agora isso virou uma coisa séria. Mas, depois de 9 meses de negociação, sendo otimista, eu vou chegar a um acordo com a operadora. E o acordo provavelmente vai ser que a operadora vai ter que pagar por meus conteúdos o mesmo que eu estou pagando para eles no Brasil. Por quê? Porque o mercado já tinha falhado. O acordo era gratuito. Era gratuito porque o benefício era igual para as duas partes.
Então, isso não vai mudar com uma regulação. Provavelmente, então, o representante da operadora vai me falar, Raul, agora que temos um acordo, você pode trazer de volta o cachê para a nossa rede? Sim, com certeza, agora temos um acordo. Passou quase um ano e estamos no mesmo ponto de saída, sendo otimista. Não? Mas, no meio, o que aconteceu? Provavelmente, 10 mil dos 20 mil pequenos provedores quebraram, porque não tinham os conteúdos ou porque os custos de acesso aos conteúdos eram muito altos. Vai ter maior concentração do mercado, de telecomunicações, de acesso. Populações que tinham bom acesso no interior do país perderam. Alguns dos, provavelmente 5 mil dos pequenos provedores foram comprados pelas operadoras e os outros estão tentando sobreviver lá. Não sei, eu não posso imaginar um cenário pior que esse. E esse é um cenário optimista. Então, não tem nada para ganhar, ninguém vai ganhar, nem as operadoras vão ganhar, mas no caminho vamos destruir muito. E, como eu falei antes, provavelmente o Brasil, na região, e provavelmente também no mundo, é o país que tem, o país onde faz menos sentido discutir políticas desse tipo, porque é o país que tem mais para perder, porque é o país que tem desenvolvido nos últimos anos a melhor infraestrutura de interconexão local. Isso. Obrigado. Muito obrigada, Raul, e essa mensagem é importante, né? Não conserte aquilo que não está quebrado. Mas, enfim, passando então agora a palavra para a Cristiane, e na mesma linha da segunda rodada, como podemos assegurar que a infraestrutura da internet permaneça inclusiva e acessível, especialmente para pequenos e médios provedores, diante de um cenário de implementação de uma taxa para os maiores geradores de conteúdo? Obrigada, Raquel. Na verdade, aqueles pontos que não são atendidos hoje, que a gente tem realmente demanda, né, pela conectividade, estão totalmente relacionados a preço, muitos deles. Então, se a gente estabelece um mecanismo regulatório de tarifação de preço, que é, no final das contas, algo destruidor de um caminho, como você colocou, né, Raul? E cria-se um mecanismo de subsídio cruzado entre duas partes que, na verdade, têm um relacionamento que é sinérgico, como efeito imediato, é ampliação de custo, é ampliação de preço. Isso a gente não pode ter para conquistar o restante das áreas não atendidas. Então, esse é um ponto importante. E o segundo ponto é exatamente o que o Raul trouxe. Para os provedores regionais, para os prestadores de pequeno porte, nós vamos enxergar sem destruição ao longo do caminho se uma política regulatória dessa natureza fosse implementada, além de um aumento, né, de custo de trânsito e também uma dependência muito maior de rotas internacionais. Então, nós temos uma infraestrutura de ponta, com um país exemplar do ponto de vista de assimetria regulatória, e deixaríamos tudo isso pelo caminho por conta de um subsídio criado por um problema falso, um problema que não existe. Então, esse é um cenário importante para a gente colocar. E o segundo aspecto, que também endereça esse tipo de discussão, é o que é efetivamente poder de mercado, poder de barganha e como que isso se relaciona nesse tema, porque é um tema de natureza regulatória, né? Quando a gente está falando de um mercado sinérgico, de duas partes que são interdependentes, a gente está falando, sim, de uma necessidade de se olhar a regulação do ponto de vista de evidências e se há ou não evidências para que aquela intervenção regulatória exista. O fato da gente ter no mercado de internet, telecomunicações, eventualmente um mercado de dois lados, não significa que existe poder de mercado, necessariamente. Pelo contrário, o que a gente verifica quando olha esse mercado sinérgico é que existem efeitos de rede indiretos. Ou seja, se eu acesso a internet, se eu acesso um conteúdo e aquilo é bacana, é legal, outras pessoas, amigos, familiares, vão querer acessar aquilo também. Esse efeito de rede indireto é totalmente diferente de um efeito danoso
de um mercado de dois lados. Ou seja, não existe nem do ponto de vista concorrencial e regulatório um padrão para que se haja a intervenção. Então, essa também é uma discussão bastante importante, porque ela aproxima aquilo que há de melhor na regulação brasileira, que é uma regulação baseada por evidências, e principalmente por competição. E daí acho que eu deixo o gancho também para o Luiz. Perfeito. Muito obrigada, Cristiane. Acho que os pontos, né, tanto o efeito na precificação, né, que não deve ser esquecido, todo o impacto que isso tem, como também eu não diria, não é nem o equilíbrio, mas a medição desse poder de barganha ou de quais seriam os poderes em jogo, né, e os efeitos na eventual taxa da rede. Obrigada, Cristiane. E esse gancho perfeito, justamente, para o nosso economista da mesa, o Luiz. Luiz, então, na sua opinião, né, nessa segunda rodada, como ficaria justamente a regulação econômica ou os aspectos, né, para tornar as operadoras competitivas e manter essa evolução e inovação da infraestrutura num cenário em que você tivesse uma taxa da rede para os grandes geradores de tráfego? O Antônio virou o PTM mesmo, ponto de troca de microfone, sem dúvida. Eu acho que o exercício de futurologia que o Raul fez, e os comentários da Cris, muito pertinentes. Como economista, né, o mercado sempre se ajusta. Existe um argumento de que tem uma necessidade de investimento constante na última milha, especialmente de rede móvel, mas é por um outro motivo, pela questão tecnológica mesmo, 2G ou 3G, e tem ciclos cada vez menores. A proposta que tem na mesa, a gente analisou, vou usar um termo aqui para causar talvez até um pouco de buzz, né, parece conversa de cobra banguela, não vou te morder, sabe assim, tipo, porque me remete o VUM. E a proposta como está colocada, se você pega preços de mercado por giga e consumo, o relatório da Anatel, o panorama, quanto é o consumidor na rede móvel, o trafega de dados, quanto na rede fixa, qual o preço médio, o ARPU, rede móvel, rede fixa, você vai encontrar uma proporção de 20, 25 para 1. Então, se for nessa mesma proporção criada essa taxa, a grana vai para 3 empresas, que vão ter o seu poder de mercado aumentado, vão tomar esse tipo de ação com relação aos provedores de conteúdo, vai desorganizar, como você disse, o CDN onde ele está, porque vai todo mundo se reposicionar, são vasos comunicantes, vai afetar sistemas de rede de transporte de cabo submarino, porque vai todo mundo procurar minimizar custo. Isso desorganiza a estrutura como está feita no Brasil. Empodera algumas empresas e enfraquece uma grande maioria. Então, é muito complexo, esse exercício aqui, até mental, é desgastante, a gente fica pensando aqui os impactos. Por isso que eu acho que tem outros problemas que precisam ser sanados. Eu concordo com o approach da Anatel, de grandes usuários, de talvez ajudar na coordenação de alguns temas, para tornar as redes mais seguras, do ponto de vista de segurança cibernética, mais robustas para eventos que a gente não está prevendo, e a gente vê que alguns atores do ecossistema digital têm esse relacionamento maior, uma preocupação de ter o CDN, de estar no ponto de troca de tráfego, de olhar alguns aspectos da rede, não simplesmente ignora a telecom, porque há também esse tipo de comportamento, e aí tem alguns impactos que influenciam nos call centers das operadoras, enfim, mais tradicionais. Então, por isso que, na minha primeira fala, eu chamei aqui, eu conclamei para uma conversa melhor, e não uma defesa de um problema que talvez não exista, e esse é o ponto aqui, a gente está, a todo momento, esse problema existe, é um problema a ser solucionado, ele simplesmente não existe, é uma narrativa. Existem sim, a causa raiz eu acho que não é essa. Tem outros problemas de disfunção do mercado brasileiro. Falta de fiscalização em questões de impostos. Então tem gente competindo e jogando o preço para um nível que não se sustenta, e é fato, porque ele tem uma estrutura de custos diferente. Não paga poste, não paga imposto, disfunção do simples. Acho que isso tem que ser enfrentado.
Então, eu vejo a criação da taxa, da maneira como ela está, não se sustenta, não é aceitável, não acho que é algo que vai acontecer no curto prazo, porque vai ter reação. Esses exercícios de impacto, de fato, acho que a gente pode degradar e muito o funcionamento das redes de telecomunicações brasileiras, porque vai haver essa reação. Você migra os pontos de troca de tráfego. Então, se o problema é que a última milha sua, eu vou tentar sair e não usar, e vou deixar o problema só para você. E vai ter uma pequena parte de empresas que vai se apropriar dessa taxa numa proporção desproporcional. Não é fair share, na medida que isso para na mão de 3. 9 meses vezes 20 mil dá 150 mil anos. O cara vai esperar, o cara lá, o menor dos provedores, para estar negociando. Então, não vai ter isso, não vai existir. Né? Vai negociar com 10, 15, talvez até o comp representa o quinto, sexto, sétimo ali, né? Mas isso não vai acontecer nessa proporção. Então, eu acho que realmente, olhando os argumentos, há um risco, sim, de desorganização do nosso sistema, que está muito bem, é robusto, que a gente pode aprimorar, entende? Então, essa é um pouco a nossa visão. E a gente acha que tem que ter um caminho alternativo. Não é essa a discussão que ela sequer, né, ocorreu no mundo, implementou, quando foi implementado, voltou atrás. Então, a gente tem uma rede robusta, descentralizada, tem alguns problemas para resolver, sim, mas são outros que não nossa visão nesse primeiro momento. Obrigado. Obrigada, Luiz. Acho que com mensagem também importante, né? Se o Raul deixou a mensagem do não conserte aquilo que não está quebrado, a mensagem também é vamos consertar aquilo que precisa de solução. Então, num preço justo e com poderes justos também, como a Cristiane colocou. E com isso a gente chega no Moreiras, nessa segunda rodada, com a seguinte pergunta, Moreiras, considerando sua experiência, né, como seria essa proposta de implementação de uma taxa de uso para quem gera mais de 5% do tráfego? Como isso pode impactar a topologia atual da internet e, principalmente, o funcionamento dos PTTs? É uma pergunta difícil, Raquel, mas eu acho que dá para responder. Provavelmente seria desastrosa, como foi desastrosa na Coreia. E daí a gente pode pegar o gancho da historinha que o Raul contou, né, e do dado que ele trouxe. Que quando a internet começou, a gente era extremamente dependente do exterior, ou seja, os provedores que estavam atendendo os usuários aqui iam buscar conteúdos, iam se interligar lá fora, nos Estados Unidos, na Europa. Dependiam de conexões de telecomunicações de longas distâncias para fazer isso. E com o tempo, foi se criando uma infraestrutura de internet exchanges, de pontos de troca de tráfego aqui, foi se criando uma cultura de provedores menores, de ISPs, operando como sistemas autônomos e se interligando entre si, e as empresas de serviços, de conteúdos, as empresas como Netflix, Google, Facebook e outras foram criando redes para a distribuição desse conteúdo e foram trazendo esse conteúdo para cá. Então é importante ter isso em consideração, que não é só telecom, não são só as operadoras, tem muitas empresas de tipos diferentes investindo em infraestrutura. Então, os Internet Exchanges são um tipo de infraestrutura, data centers são um tipo de infraestrutura, as CDNs, que são redes de distribuição de conteúdo, são um tipo de infraestrutura, que são redes que trazem como que espelhos de serviços e conteúdos para mais próximo. E essa sinergia entre isso tudo hoje cria uma internet que funciona bastante bem, um ambiente bastante rico aqui no Brasil, desse ponto de vista, de um ponto de vista técnico. O tráfego local fica local, a rede aqui é bastante resiliente, é bastante rápida, os usuários têm acesso aos conteúdos. Então, a gente não vê
que problema que essa taxa viria para resolver. A gente vê que essa taxa vai mexer bastante se ela influenciar, ela pode influenciar diretamente esses acordos de peering. Ainda vamos ter historinhas do tipo da do Raul, e eu acho que aquele conto é um dos melhores cenários que pode acontecer. Eu acho que ele foi extremamente otimista, podem acontecer coisas bem piores. Então, é algo que a gente pode sim, se há um problema, que eu ainda não entendi pessoalmente qual é, a gente pode sentar e discutir, mas há que se ter muito, muito cuidado na hora de mexer isso. E se o problema só pegando também um gancho do dado que a Cristiane trouxe sobre, acho que foi você que trouxe sobre o uso de conexões móveis versus fixas, ou foi o Raul? Foi o Raul. A gente esse problema todo, esse risco todo que a gente vai correr é para financiar o 5G, né, para uma porcentagem pequena de usuários. Será que é o caminho que a gente quer de evolução de internet mesmo? A gente tem que pensar nisso daí, pensar na internet como um todo, no bem dos usuários como um todo, hein? Obrigada, Moreiras. A organização já me avisou também, nosso tempo acabou. Eu queria só passar uma última rodada, uma mensagem final e encerramos. Bom, vou só agradecer novamente o convite, a oportunidade de estar aqui e deixar esse recado aí de que a internet é uma rede que se faz com cooperação e que se faz com múltiplos atores diferentes que cada um tem a sua importância. Agradecer a oportunidade, dizer que a Telcomp está disponível para construir caminhos para resolver os problemas que de fato existem, aprofundar nessa discussão. Há problemas, tanto no setor de conteúdo, combate à pirataria, quanto o nosso setor na infra, de combate à elisão fiscal, questões de uso de infraestrutura. Acho que esses problemas têm que ser resolvidos para melhorar o ambiente como um todo. Eu tenho orgulho, acho que de tudo que foi construído no Brasil, quando a gente olha, estou aqui do lado do Moreiras e outros colegas, a gente tem uma rede muito robusta, descentralizada, que ela só tem oportunidade de melhoria. Acho que a gente tem que pensar um pouco nesse sentido e não essa criação da taxa, talvez, da maneira como está ela colocada, vai, de fato, impactar em todo o ecossistema e é um não problema. Tá? Obrigado. Não temos que esquecer que o objetivo final de tudo isso sempre é o mesmo, é o desenvolvimento digital, inclusão digital para acelerar os processos de desenvolvimento social, econômico, humano de todas e todos. Não é satisfazer os interesses de um ator do ecossistema. Esse é o caminho, é o que já está acontecendo, fazer melhorar, mais cooperação, mais colaboração entre os atores, incentivos para desenvolvimento de mais infraestrutura a todo nível, e esse é o caminho. Obrigado. Raquel, eu acho que a internet, tal como a gente já conhece hoje, é um exemplo de liberdade, de cooperação, de sinergia entre os atores. Qualquer tarifação de preço do gênero criaria 9.000 camisas de força, né, em todos os AS que nós temos aqui. Então, acho que esse é o recado final. Obrigada, Raquel. Bom, muito obrigada a todos os palestrantes, muito obrigada ao público pela paciência e seguimos com a programação. Por favor, permaneçam